meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, né, estejam muito animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você que nos acompanha todos os dias já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos passar aí, né, os próximos minutos revendo o que trabalhamos durante a semana, isso mesmo. Então, você que assistiu a aula desde o comecinho da semana, vai com certeza saber responder tudo o que eu perguntar. Trouxe uma coisinha a mais, porque mesmo nas revisões, sempre a gente acrescenta uma coisinha nova, né, para você cada vez ficar mais esperto aí. Você que não assistiu às aulas durante a semana, perdeu por algum motivo, se preocupe não, porque você sabe que tem a possibilidade de rever essas aulas, como pelo nosso canal no YouTube. Você vai lá, entra no YouTube, coloca lá, Educa Recife, e você vai encontrar todas as aulas disponíveis. Você vai lá, procura pela data e com certeza vai poder rever as aulas quantas vezes quiser. E o bom do YouTube, como eu sempre digo aqui, você pode deixar lá o seu recadinho. Quero mandar um beijo para todos que estão nos assistindo pela TV Nova, canal 22.3, vocês já sabem, não é? Todos os dias, segunda a sexta, 9 da manhã, nós estamos aqui e você também pode rever a aula às 18 horas, tá certo? Então, convido o amigo, o vizinho, a família, conhecimento nunca é demais. E também, claro, não é? Podemos assistir a aula pelo nosso aplicativo do Educa Recife. Eu gosto muito dele porque ele permite que a gente converse. Eu não fico aqui falando sozinha. Tá vendo aqui o QR Code, ó? Aponta a câmera do celular, você que está assistindo aí pela TV, você pode baixar no seu celular, no seu tablet, e você vai poder conversar com a gente em tempo real. Eu dando aula e você aí perguntando, respondendo, dizendo o nome da tua escola. E para fazer essa ponte entre vocês e eu, está aqui conosco, como sempre, o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Olá, professora. Já estou por aqui recebendo mensagens de muita gente aqui, de bom dia, né? A Yasmin, Edson, Mário, Larissa. Inclusive, Larissa está dizendo que estava com saudades. E eu quero também deixar já um grande abraço aqui para o Daniel Matias Ferreira, de 10 anos de idade. Ele é da Escola Municipal Balbina Menelau. Ele é do 5º ano à tarde. Abração, Daniel. Eu ia mandar, né? Mas ele já mandou abraço, mas vai o meu também para o Daniel, que está aí acompanhando a gente todos. Fiquei sabendo que não perde uma aula, que gosta muito do professor. Vou pegar arrego aí na fama do professor e mandar aí também o meu abraço para você, Daniel, tá? Ficamos muito felizes em saber que você está aí acompanhando as nossas aulas, tá joia? E falta apresentar uma pessoa, né? Você já sabe quem é, claro, ó. Olha aqui a Maria Helena, como sempre, dando aquele show aí super dinâmica, né? A gente está assistindo a aula da gente fica elétrico, porque ela é bem dinâmica, bem animada, e isso contagia a nossa aula, como sempre, flui muito bem. A Maria Helena é nossa intérprete de Libras, e como todos os seus colegas fazem um trabalho muito importante, levam essa aula a um lugar que sem eles a aula não chegaria, e faz com que muitos estudantes também tenham acesso ao conhecimento. Então, bem-vinda, Maria Helena, bom demais ter você aqui com a gente. Nossa aula de hoje é uma revisão de tudo que aprendemos durante a semana, porque semana que vem, assunto novo, já vou deixando aí, vamos ter convidados. Semana que vem vocês não podem perder, tá? As aulas estão bem diferentes, estão imperdíveis. Hoje, vamos dar aquela fechada no assunto de texto dramático. Então, gostaria muito de que vocês que estão aí nos assistindo respondessem. Vamos começar com a primeira pergunta. Vocês sabem, essas máscaras aí, que são símbolo do teatro, que gênero elas representam do teatro? E aí, eu falei isso aí bastante durante a semana, tá certo? Então, quem souber o que representa esse rostinho feliz e esse rostinho aí meio triste, você vai dizer para mim lá no chat para o professor e ele vai passar para mim. Quero ver quem está atento aí, quem está acompanhando, tá certo? Então, você lembra o que são textos dramáticos? Eu acredito que sim. Nós sabemos que todos os textos, eles têm uma função quando vão ser escritos. Falei isso aqui praticamente todos os dias. A notícia de informar, a piada de divertir, ou a regra de jogo vai ensinar você sobre aquele jogo, a receita, né? Vai dar instruções. E o texto dramático,
Ele foi escrito para ser encenado, para ser representado. Lembra que trabalhamos isso aqui durante a semana? Então, olha aqui, ó. O texto dramático é normalmente escrito para ser representado. A representação do texto dá origem a uma realidade distinta, a que se chama de teatro. No texto dramático, nós podemos encontrar, veja aí, ó, em azul, ação, tempo, espaço, personagens. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, porque já trabalhamos a semana. Hoje a gente está fechando, tá? É para ficar aí na sua cabecinha, porque o assunto que a gente vai começar na próxima semana é totalmente diferente, então é importante a gente dar esse encerramento. Ação. São os acontecimentos vividos pelas personagens, tá joia? Isso acho que está bem claro para vocês, não é? Tempo, momento em que decorre a ação. Nós vimos aqui nas aulas anteriores que tem a ação, o tempo, perdão, que a peça foi escrita, tem o tempo real, que é quando ela está sendo encenada, mas também tem o tempo onde a história se passa, tá? Então existem vários tempos aí no teatro. O espaço é o lugar ou lugares onde se desenvolve a ação. Tem o lugar cênico, no caso, às vezes é um palco, como eu falei, né, dentro de um teatro, como também pode ser no meio da rua. Você aí já assistiu uma peça ao ar livre, então ali é o espaço cênico. Também existe o espaço da trama, né, da história, que pode ser uma floresta, uma escola, uma casa, um castelo, enfim. É o lugar ali onde acontece, onde a história está acontecendo. Temos também as personagens, e aí que são os atores que estão desenvolvendo. Eles podem representar pessoas, mas também podem representar animais, objetos. Então, aí a imaginação ela não tem limite, tá joia? Num texto dramático, é possível distinguir dois tipos de discurso. O discurso principal e o discurso secundário. Vamos falar um pouquinho sobre o discurso principal. As falas das personagens. É a partir dessas falas que percebemos o desenvolvimento dos acontecimentos. Eu falei isso aqui ontem com vocês. Eu falei que no texto principal existem os monólogos e os diálogos. Nessa aula, eu gostaria aqui que houvesse diálogo, tá? Eu falo aqui, você fala aí, tem aquela troca. Um monólogo é quando apenas uma pessoa está falando. Existem peças teatrais que são ali escritas pelos dramaturgos. Professora, o que é isso? Simplesmente é a pessoa que escreve a peça, gente. É chamado de dramaturgo. É uma palavra grande, diferente, não é? Mas é bom a gente conhecer e aprender coisas novas. Então, às vezes, esse autor aí, ele escreve uma peça que será encenada por apenas uma pessoa. Então, ela está conversando com ela mesma, ela pode ali estar pensando na sua vida, relembrando fatos que ela viveu. Então, é encenada por apenas um ator. Já quando tem diálogos, já está dizendo, né? Diálogo, mais de uma pessoa, tá certo? Só que além do monólogo e do diálogo, eu também trabalhei aqui, acredito que vocês estão lembrados que existem os apartes. O que é isso, professora? Tranquilo, vamos lá, vamos revisar. São os comentários de uma personagem para o público e pressupõe-se que não são ouvidos pelo interlocutor. Então, está tendo ali a encenação, a personagem A com a personagem B, e ela fala algo, a personagem A fala algo para o público e dá-se a entender que a outra personagem não ouviu. É aquela troca ali com o público, são os apartes, joia? Isso foi o discurso principal. E o discurso secundário são as didacálias, ou seja, as indicações cênicas. Cada palavra difícil que a gente está ouvindo hoje, não é? Mas é bom porque vai aí enriquecendo o teu vocabulário. Já expliquei, didascália é a mesma coisa que indicações cênicas. Ô professora, e por que a senhora só não falou a segunda opção? Trouxe um nome tão difícil. Porque é importante a gente conhecer essas palavras. Se eu não tivesse explicado aqui, você não precisava ficar com a dúvida. Você poderia, além de perguntar ou a mim, ou ao seu professor, tem o dicionário, não é? Aquele livro amigo que sempre explica para a gente o significado das palavras que nós não conhecemos. Então, a minha recomendação, você estudante, não só do 5º ano, todo estudante, ele precisa ter sempre um
dicionário à mão. E hoje, com a tecnologia, no próprio celular você pode pesquisar o significado das palavras e aumentar, enriquecer aí o teu vocabulário. Então, essas indicações são as palavras que o dramaturgo sobre as personagens, o espaço, o cenário, entre outros aspectos. Eles surgem em itálico, que é uma letrinha meio deitadinha assim, ou então entre parênteses, e serve para orientar a representação e a leitura do texto. Só que essas orientações, gente, elas não são lidas em voz alta. Professora, eu não estou compreendendo muito bem, não se preocupa não. Eu estou explicando, mas eu vou mostrar exemplos. Então, no exemplo, você vai perceber. Você que assistiu ontem, antes de ontem, lembra quando eu falei das rubricas? São essas indicações. É quando o dramaturgo ali, ele vai dizer se a pessoa entra sorrindo, se entra chorando. Por exemplo, bateu a porta e a personagem se assustou. São as indicações do que será feito ali durante aquela encenação, tá certo? O texto secundário, ele não que se destina ao leitor, ao encenador da peça ou aos atores. O texto secundário é composto por, primeiro, pela listagem inicial das personagens, pela indicação do nome das personagens no início da fala. Tudo isso eu vou te mostrar daqui a pouco em vários exemplos. Eu não trouxe apenas um, tá certo? Então, fica despreocupado, porque às vezes, né, com a explicação assim, só falando, a gente não entende muito bem, fica aquela dúvida ainda, mas quando a gente vê o exemplo, aí a gente compreende, então não se preocupa não, tá certo? Também esse texto secundário tem informações sobre a estrutura da peça externa, ou seja, a divisão em atos, as cenas ou os quadros, e pelas indicações sobre o cenário, guarda-roupa dos personagens. Como assim, professora? Por exemplo, se vai se encenar uma peça lá na Idade Média, então não vão usar roupas como a nossa, concorda? Vai usar aquelas roupas de cavaleiros, de princesas, não é? É bem diferente da nossa aqui. Se for uma peça futurista, que vai passar-se daqui a 500 anos, 1000 anos, nossa, né? Um futuro bem distante, então não serão roupas como a nossa, não é a roupa do dia a dia. Isso é uma peça que encena uma realidade rural, pessoas que vivem no interior, então é a roupa apropriada para trabalhar no campo e vice-versa, não é? Então, o guarda-roupa também é muito importante ali, a discriminação de como será, né? Está tudo discriminadinho ali de como serão as roupas das personagens. O texto dramático, ele tem uma estrutura externa, então eles são divididos em cenas e atos. As cenas são marcadas pela entrada ou saída de cada personagem. Você que assiste TV, filme, série, está acostumado, né, com aquela cena, você que acompanha a novela, então você já sabe o que é uma cena. Se eu disser assim, eu assisti a cena da novela, você com certeza sabe do que eu estou falando. É uma coisa bem rotineira das pessoas saber o que é a cena de um filme, de uma novela, enfim. Os atos indicam a mudança do cenário. Quem aqui já foi ao teatro, inclusive se você já foi, pode falar aqui no chat, dizer que peça você assistiu, se você gostou. Se você não foi, tem vontade de ir, diz para mim. Se você nunca foi, mas tem aquele desejo de ir ao teatro, às vezes as escolas organizam, não é? Excursões e levam os estudantes ao teatro, e isso é muito bom. Então, quem já foi ao teatro sabe que está ali tendo aquela cena, está se desenrolando, mas precisa mudar o cenário. Então, geralmente, fecham-se as cortinas. Então, quando abre novamente, já tem outro cenário ali. Se a menininha está lá na floresta, por exemplo, foi Chapeuzinho Vermelho que foi ser encenada. Então, enquanto ela está na floresta, conversando com o lobo, o cenário é de floresta. Se ela tem que ir para a casa da vovó, o cenário que vai estar ali é do interior de uma casa, que é a casa da avó dela. Então, essa mudança de cenário, a gente quando vai mudando de um para outro, são os atos ali daquela peça. Já falei, não é, sobre o dramaturgo, é a pessoa que escreve a peça. Vamos conhecer uma hoje, brasileira, muito boa, inclusive tem o livro dela, tem livros dela na árvore de livros, e no finalzinho da aula eu vou te explicar como acessar a árvore pelo aplicativo. Então fica aí, não sai não, tá? Porque tem bastante informação importante para vocês. Perceberam que a garganta deu aquela cansada, então mandaram mensagem, vocês são maravilhosos. É isso mesmo, professor? Isso. Nicole está dizendo que estuda na Escola Municipal Artista Plástico Cícero Dias, está mandando um bom dia. Juliana está dizendo que não tem vontade de visitar um
teatro não. O Mário está dizendo que assistiu, sim, uma peça, A Magia do Natal. Que massa. Foi a peça que ele viu. Legal. Aqui a gente respeita todas as opiniões, né? A colega não tem vontade, tudo bem, mas é importante. Como é o nome dela? É Juliana. Juliana, muito bem. Você não tem vontade, normal. Agora é bom você conhecer a estrutura do texto, tá? Até porque isso aí você vai trabalhar em sala de aula, livro didático, províncias, e quem sabe futuramente nasce o desejo, não é? De conhecer, de visitar. Pode falar, professor. Ronald está dizendo que eu tenho um pouco. Um pouco. Já é alguma coisa. Já é alguma tem todos coisa, os não gostos. é? Tem gente que quer, é verdade. Tem gente que não ama, quer, não é? E tem gente que um Tem pouco. gente que ama, já outras pessoas não. Tem gente que adora assistir filme, outros não gostam. Então, fica aí a critério de todo mundo. E eu gosto de vocês, porque vocês são sinceros. Isso aí é muito bom. Aí eu fiz uma perguntinha aqui, ó. Você conhece a origem do teatro infantil? E isso eu não falei nas aulas anteriores. Então, já é o bônus da nossa aula de hoje, algo novo. A história do teatro infantil está diretamente ligada com a catequização religiosa. No Brasil, no século XVI, os padres jesuítas colocavam crianças em suas criações para causar impacto e facilitar a catequese dos índios. O que é catequese, professora? No caso ali era a conversão dos índios ao cristianismo, tá? E eu falei isso aqui há algum tempo atrás, que os jesuítas, eles usavam o teatro como uma forma pedagógica para ensinar. Em vez dele contar a história só falando, era representado. Então, aí eles usavam também as crianças nessa representação. Séculos depois, surgiam as companhias infantis de teatro, formadas por crianças entre 9 e 14 anos. As representações eram, na maioria, adaptações de clássicos e com um conteúdo voltado para o público adulto. Esse cenário mudou completamente em meados do século passado, quando ocorreu uma grande reviravolta do teatro infantil. Importantes companhias foram fundadas, olha onde, gente? Em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Veja que Pernambuco está aí, né, nessa grande importância do teatro. Todas com um diferencial. Os textos, produções e artistas eram focados no universo infantil. Um marco para essa evolução foi a fundação do grupo tablado por Maria Clara Machado. Daqui a pouco eu te mostro a foto dela, tá? Que realizava produções infantis de alta qualidade. Vamos conhecê-la. Olha ela aqui, ó. Maria Clara Machado. Então, ela tem uma grande importância na história da dramaturgia no teatro brasileiro, principalmente na questão infantil. E já deixa eu te falar, tem livro dela na árvore de livros, tá? No finalzinho da aula eu vou te mostrar os livros e vou te explicar como acessar. Maria Clara Jacó Machado nasceu em Belo Horizonte em 3 de abril de 1921 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de abril de 2001. Foi uma escritora e dramaturga brasileira, autora de famosas peças infantis e fundadora do Tablado, Escola de Teatro do Rio de Janeiro. Aí vocês estão vendo na tela, eu não vou ler porque são muitas, já tem várias telas assim, eu vou só passando. Vocês podem depois ou printar a tela no celular quando for rever mais tarde, ou no YouTube, porque você pode pesquisar isso aí mais a fundo na internet. Então, cada ano aqui são os anos das publicações e aqui as peças que ela escreveu. Vejam como são muitas, olha. Praticamente uma por ano. Estão reparando a diferença de uma peça para outra de um ano? Então, todo ano tinha peça nova. Veja a criatividade, não é? Como ela tinha uma mente assim, brilhante. Estão vendo quantas telas? Se eu fosse ler tudo isso, a gente ia passar aqui o resto da manhã, como a professora Kedma deseja, não é? Ficaríamos até meio-dia para falar sobre cada uma das peças. Então, não deu tempo. Aqui eu tenho um exemplo de uma. Lembra que no início da aula eu falei das indicações cênicas e podia ter ficado dúvida? É isso aqui, gente, ó, entre parênteses, estão vendo? E aqui está indicando o que o personagem coronel tem que fazer. Está dizendo o seguinte, ó, o coronel entra sobeando alegremente, carregando um ancinho enregador, entra na horta, para e grita. Então, isso aí não vai ser lido para o público, tá? Essa rubrica, isso aqui, ó, só quem precisa saber é o ator, no caso aqui, que vai ensinar o coronel, o produtor ali que está sabendo, o diretor, mas o público não vai ouvir essa leitura. O que é que o público vai ver? O coronel entrando com o regador, alegremente, vai tomar aquele susto, vai gritar e vai dizer: roubaram, socorro, socorro. E aí tem todo o texto
Né? Aí aqui já vem, ó, outra rubrica. Houve-se um latido e em seguida aparece Gaspar, um enorme cachorrão. Então isso também o público não vai ler, ele vai ver, vai ouvir o latido do cachorro e aquele cachorro ali vai entrar em cena. Provavelmente um ator caracterizado, né? Ou um cão muito adestrado para fazer tudo ali que a peça ela precisa. Então esse texto aqui foi escrito por Maria Clara Machado. Aí aqui já aparece outra personagem, ó, Gaspar. Então, no caso, Gaspar é o cachorro, né? Perdão. Aí vem Gaspar e o coronel. Entre parênteses novamente, ó, Gaspar late que não. Então, naquela hora, quando o coronel disser assim, foi você quem comeu minha cebolinha, o cachorro deverá latir. Então, isso aí é uma indicação do que vai acontecer na cena. Olha aqui outra peça de Maria Clara Machado. O título dela já é A Fuga. Aí aqui a indicação do nome da autora, tá vendo? Novamente a rubrica, que eu também posso chamar de indicação cênica. Uma casa vazia, só com o telefone. O bando chega, menos Paula e Juliana. Aí veja só, quinto ano, nós falamos aqui que existem peças que são monólogos e que são diálogos. Todas as duas que eu estou mostrando para vocês têm diálogos, mais de uma personagem. Olha aqui, ó, Helena, Gabi e Jorge conversando. É aqui. De quem é essa casa? É do meu pai, está desalugada. Então, está tendo diálogo, então não é monólogo. Tem mais de uma personagem que estão ali interagindo, então nós temos um diálogo. E aqui segue, ó, tá vendo os diálogos e esses nomezinhos circulados são as personagens. Esses 3 livros vocês encontram na Árvore de Livros. É uma sugestão que eu estou deixando para vocês. Final de semana chegando, não fica só na TV, tá? Brincou, aproveitou um pouquinho, deu aquela cansadinha, deita no sofá, senta onde você achar melhor, vai na Árvore de Livros, tem aqui, ó, A Menina e o Vento, O Cavalinho Azul e Pluft e o Fantasminha. Existem outros, eu trouxe esses 3, que foi da autora que eu trouxe para vocês. Professora, eu amei a sua sugestão, mas eu não tenho a Árvore de Livros. Tem sim, tem na palma da sua mão. Tá vendo essa tela aqui? É o teu aplicativo do Educa Recife. Observe que aqui, ó, estão vendo o nome outros? A tela vai abrir para vocês perceberem, olha, tá um círculo vermelho ao redor e tem 3 setinhas. Tá bem do ladinho de Maria Helena aí, estão vendo o nome outros? Obrigada, Maria, ela mostrou bem direitinho para vocês. Estão vendo aí, ó, você vai clicar aí nesse outros. Quando você clicar, aparece essa tela. Tá vendo aí com as cores da nossa blusa aqui do Educa Recife, nossa camisa, que você nos vê todos os dias azul, verde, laranja. Hoje estamos no verde da esperança, né? A última opção aí, ó, com a setinha vermelha, está vendo? Vai de novo. Ó, a Maria tá ótima hoje, a minha assistente aqui, ó, mostrando para vocês. Árvore de Livros. Você vai clicar em cima desse retângulozinho laranja. Quando você clicar, já entrou na árvore. Vai te pedir a senha, o login. É muito simples. Você vai escrever 3 letrinhas. R, E, C. Tudo minúsculo, REC. E coloca o número da tua matrícula. Quando você fizer isso, você vai acessar milhares de livros, inclusive esses 3 aqui que eu estou te recomendando de leitura. Se você ler, diz para mim na semana que vem, se você gostou, coloca lá no chat ou no YouTube e eu vou amar saber aí o teu feedback. Se você gostou, se você não gostou, espero que vocês tenham gostado, muito bom estar com vocês. Semana que vem, não me deixem só, a aula está imperdível, viu? Teremos muita novidade, alguns convidados especiais na aula de português e eu vou precisar aqui muito da participação de vocês. Maria Helena, meu obrigado hoje é dobrado, além de interpretar Libras, me auxiliou aí, né? Mostrando a tela. Maria Helena é maravilhosa. E quero também agradecer ao professor Givanilson. Muito obrigada, professor. Obrigado, professora. Está todo mundo aqui participando da aula. Ronald, Nicole, Laura. E eles vão ficar por aqui, né? Porque vem mais aula por aí. Tem, a professora Kelly está ali super animada, só esperando eu dar o tchau para ela entrar com aquele bom dia dela e dar aquela aula dela, como sempre, nota 1000, né? Então, bom estar com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.